Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e aqui no canal Acontece nos Livros eu comento a prosa produzida por autores brasileiros contemporâneos. Conheça a nossa literatura, inscreva-se no canal. Rua do Larguinho e Outros Descaminhos. Este é o título do livro de Lília Guerra, editado pela Patois em 2021. Lília Guerra é uma escritora paulista, autora de Amor Avenida, livro de 2014, e de Perifobia, de 2018, livro de contos que foi finalista do Prêmio Rio de Literatura em 2019. Antes de falar sobre este romance de Lília, eu tenho de dizer uma coisa a você, leitor. Encare as mais de 400 páginas deste livro, pois vale a pena. Você nem vai perceber e já estará lá, lendo o último capítulo. Pode estar certo disso. Não que seja uma narrativa fácil, não é. Mas é tão bem escrita que nos envolvemos com ela. Nós nos envolvemos com as personagens, com a trama, com tudo. O romance conta a história das amigas Piti e Bebete. Narra a história de um bairro, de uma rua, de uma comunidade de mulheres. Um bairro com suas tradições e com suas culturas. A trama percorre 20 anos, de 1976 a 1996, de diversas mulheres. É um livro muito atual e que eu tenho certeza não ficará datado. Para vocês terem uma ideia da atualidade desta obra, eu vou tirar uma frase que eu encontrei lá por volta da metade do livro. A frase é a seguinte: para Cidália, ter dinheiro para comprar mods parece um tipo de dignidade. É muito atual, não? Mas o romance não é panfletário, não é mesmo. Está longe disso. Lília Guerra maneja com grande habilidade a narrativa, conduz o leitor, brinca com o leitor, emociona o leitor. Com um estilo lírico e ao mesmo tempo cru, Lília Guerra certamente é uma de nossas grandes escritoras contemporâneas. Ela continua o projeto de Perifobia, obra que eu já comentei aqui no canal. Qual o projeto? O de retratar a periferia, as personagens da periferia, as vidas apagadas, as vidas que ganham alguma importância, talvez somente na ficção. A história deste romance começa com a gravidez de Piti, mas talvez comece antes. Tantas idas e vindas há na trama, tantas reviravoltas, tantas dores, mortes, descasos, traições, preconceitos. As personagens tentam compreender seu lugar no mundo, sua identidade, o valor das coisas vivas ou não, a busca por dignidade, como se a cidade pudesse ser delas também, como se não tivessem sido expulsas de uma outra cidade que é branca e que é perto de tudo. É o fim de mundo que também explora, mas que às vezes consola. Todas estas mulheres buscam a redenção, muitas vezes a redenção cristã, de um cristianismo que acaba também acentuando diferenças. Mas não é só a redenção que procuram
procuram também a sobrevivência e, quem sabe, se derem sorte, um pouco de alegria. As mulheres são abandonadas, procuram um amor que parece impossível a elas. Se enganam, tropeçam, caem, mas se levantam. São fortes, são inteligentes e determinadas. Eu preciso destacar aqui essa questão da oralidade na obra de Lília Guerra. É algo que ela faz como ninguém, pois usa a oralidade não como um arremedo da fala, mas para apresentar uma cultura. A linguagem servindo a oralidade e não o contrário. O leitor vai perceber nitidamente a linguagem como algo vivo, dinâmico. Eu sempre critico essa coisa da oralidade na literatura, quando o escritor tenta apenas reproduzir um jeito de falar. A oralidade é muito mais do que isso, e Lília Guerra está aí para nos mostrar. Na obra de Lília, o que se fala é tão importante quanto a forma de se falar. É a reinvenção da linguagem ou da língua por meio da cultura. E não só reinvenção, mas atualização. Há uma necessidade de se dizer algo que a norma culta não dá conta, que a norma culta não dá suporte para dizer. A norma culta não é suficiente porque é, acima de tudo, elitista e, claro, excludente. É preciso inventar um novo dicionário. As personagens se encontram nos diversos capítulos, as vidas, as histórias têm algum tipo de interseção. As personagens ou são parentes ou fazem parte da mesma comunidade, ou do mesmo sofrimento, ou da mesma alegria. São cúmplices, acima de tudo. Da mesma forma que se invejam, elas se ajudam e se compadecem umas com as outras. Não há como não nos emocionarmos com tudo isso. São pessoas apagadas pela história, pelo Estado, são esquecidas, são expulsas, que não têm acesso à dignidade. Lília Guerra é a porta-voz dessas pessoas, dessas personagens, e não poderiam ter porta-voz melhor. Conhecemos a história de tantas mulheres pretas e pobres, de Norá, Dorotela, Dalva, Dolores, Cidália, Dagisa, Dora, que um dia foi Dorival, mas nunca quis ser Dorival. Caridade, estão aqui todas as mulheres neste fim de mundo que é o larguinho. Embaladas por sonhos de outras grandes mulheres, Dona Ivone Lara, Bete Carvalho, Jovelina Pérola Negra, Aracide Almeida, Alcione, Alaide Costa, Cátia de França, Elisete Cardoso, Elza Soares, Leci Brandão, entre tantas outras. Lília Guerra nos presenteia com uma enciclopédia da música brasileira interpretada por mulheres. Não há como não ir ao Deezer ou ao Spotify ou ao CD ou ao vinil, como é o meu caso, para ouvir novamente as belas músicas sugeridas neste romance. É um romance muito bonito que trata de questões muito importantes. Corre lá atrás do seu. Você não vai se arrepender. Eu vou ler agora um trecho sobre a pedinte Cidália, um trecho
que me emocionou muito, não só pela trama, mas também pela forma de narrar, pelo lirismo, pelo estilo único de Lília Guerra. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros. Divulgue esse nosso trabalho em prol da literatura brasileira. Valorize as editoras e as publicações independentes. Cidália. As casas de cobertura são dos ricos, eu já sei. Já que o chão está ocupado, se assobem nas alturas, pensando que assim se consolam. São um bando de canários presos numa bela gaiola. Panorama, Cátia de França. De seu lugar cativo, encostado ao muro pichado do hospital, analisa os passantes. Mulheres com unhas e cabelos tingidos, homens com camisas de time, senhoras carregando sacolas de supermercado. Sabe distinguir quando a pessoa é rica ou pobre. Ou nem uma coisa, nem a outra. Em sua pesquisa, conclui que mesmo o pobre tendo seu caraminguá garantido no fim do mês, pode manter suas preferências. Como a Mercedita, a sensorista do hospital, que usa sobrancelhas bem finas, escuras, meio arqueadas. São delineadas pela Rosana Travesti, dona do salão que fica na esquina da Baronesa de Fontana. Mercedita desenha uma pinta no canto direito da boca com lápis de olho. Na segunda-feira, chega ao trabalho com 1 hora de antecedência, de táxi, trazendo muita coisa para consumir durante a semana. O Edivaldo da manutenção diz que a Mercedita acha que está na casa dela, que ocupa mais espaço do que todo mundo na geladeira da copinha, e ainda tem a marmita diária. O hospital não fornece refeição para os funcionários, mas oferece cesta básica. Nos dias em que cai pagamento, Mercedita almoça no boteco para ganhar tempo. Precisa ir ao banco pagar as contas e pegar dinheiro para acertar os biquinhos. O homem do queijo, a Risoneide dos catálogos, Valquíria que faz peças em crochê. Mercedita encomendou enxoval, tapete de beira de cama, colcha, jogo de banheiro, toalha de mão com barrado. É que o Eliezer da ambulância anda frequentando a casa dela. De seu lugar cativo, Cidália ouviu o pessoal comentando: Eliezer é casado, tem 3 filhos. Ela esquadrinha o mapa de Mercedita. Risca mentalmente as manias dela, assim, de afinar a sobrancelha, tingir o cabelo. Mercedita faz tudo isso porque tem um salário fixo. Dia 10 é batata que se manda para a perfumaria no intervalinho da tarde. Estica de 15 minutos para 1h30. Volta carregada. Mods, creme para os pés, para as mãos, para o rosto, a base que ela passa e deixa a pele parecendo besuntada de manteiga. Para Cidália, ter dinheiro para comprar mods parece um tipo de dignidade. Diz que as pessoas que visitam os internados ficam mais bondosas, como se tivessem esperança de que, fazendo caridade, Deus há de recompensá-las, ajudando na cura do doente. Diz que preferia ter emprego a ficar mendigando, e que as meninas da limpeza reclamam do salário mixo, mas ao menos têm dignidade. Sentam na calçada durante a pausa para o café, fumam um cigarrinho, batem papo. Fazem hora, como se diz, mas no fim do mês saem sorridentes carregando a cesta básica. Os maridos de algumas vão buscá-las, outras botam a caixa num carrinho e o pé na estrada. Cidália perguntou para uma delas como é que se fazia para conseguir uma vaga. A moça não lhe deu atenção. Quem é que dá crédito à conversa de mendigo? Ainda mais mendigo que bebe? Cidália perdoou a moça. Pensou que a falta de interesse dela em ajudá-la podia ser por causa da sujeira. Ainda assim, não tem vontade de se limpar. No quartinho em que mora,
a um banheiro minúsculo. Na época da construção, Didi instalou até um chuveiro que está queimado há tempos. No verão, banho frio não é problema. Só que esmolar estando limpa é que não é vantagem. Além do mais, não tem mesmo disposição para se lavar com frequência. Pensa em raspar a cabeça. As solas dos pés estão muito prejudicadas, encardidas. A alma também, ela supõe.